Boa noite a todos. Aqueles está desligado aí? Não está falando. Aqueles que eu não pude cumprimentar pessoalmente, sintam-se abraçados. Sejam todos bem-vindos. Mais uma noite especial de terça-feira, porque a gente vai falar de Jesus, vai falar de Deus, vai falar da doutrina espírita. Então é uma terça-feira muito especial. Vou aproveitar que a primeira coisa que eu já vou avisar aqui, que é importante lembrar, olha, a casa vai encerrar as atividades esse ano no na terça-feira, dia 16 do 2. Mas teremos ainda a psicografia no dia 19 não, 16 do 12, né? A terça-feira encerra e 19 do 12 encerra na psicografia. Então, no dia 23 do 12, nós não teremos atividades aqui, nem 23, nem 22. Então, guardem a data aí para não bater no portão aí sem, né? Então, 16 do 12 termina a terça, 19 do 12, psicografia. E aí só retorna no dia 5 do 1, segunda-feira. Tá certo? Então, já falando já no final das atividades, né? Eu aproveito aqui para falar aqui da nossa festa de confraternização. Quem quiser participar da festa de confraternização, lembrando que na festa tudo vai ser gratuito, ninguém precisa trazer nada, não precisa trazer refrigerante, não precisa trazer bolo, não precisa trazer nada, tá certo? Só venha, todo mundo aqui vai ser muito bem-vindo, aliás. Vai ser muito legal nessa festa poder encontrar as pessoas, né? Aliás, no ano passado, a festa final, mas tinha muita gente aqui, hein? Olha, eu vou dizer uma coisa para você, olha, foi uma festa assim, bem assim, abarrotada de gente, viu? E que esse ano aqui também seja, né? Então, essa festa de confraternização vai ser dia 13 13 do 12 no sábado. Então, todos estão convidados. Lembrando que a gente vai fazer o sorteio desses quadros, de algumas coisas no dia, mas não é obrigatório comprar o bilhete para sorteio para esse dia. A pessoa pode vir sem comprar bilhete nenhum. Como também, se quiser comprar o bilhete e não quiser e não puder vir na festa, também não tem problema. Se ganhar, depois a gente entrega, tá certo? Mas quem quiser participar do sorteio tem que comprar os bilhetes. Depois é só conversar com a Josete aqui, ó, né? Que a Josete fica fugindo de cantar aqui, mas ela tá aí. Então, a Josete que tá vendendo os bilhetes, né, desse sorteio, que vai ter, custa R$ 10 cada bilhete. O sorteio é tudo que está presente aí, então, quem quiser participar do sorteio tem que comprar o bilhete. Agora, para vir na confraternização, não precisa. Outra coisa importante para lembrar que nessa sexta-feira a gente não vai ter o curso lá do livro de Violetas na Janela, por causa da psicografia, tá certo? Então, no dia, que dia que vai dar? 5 é na sexta, não, é 5 de 12, na 5 do 12, na sexta-feira vai ser a nossa última aula do curso também. Então, não temos o curso nessa sexta-feira agora. Quem quer participar do estudo que a gente faz do Evangelho no Lar na casa, a gente faz online, tá certo? Todas as quartas da noite, quartas-feiras à noite. Quer participar do estudo do Evangelho no Lar? Ah, mas eu quero participar porque na minha casa eu não faço no Evangelho no Lar e eu quero participar junto. Então participe e faz sua, né? Acompanha o estudo. E na hora da vibração você mentaliza seu próprio lar, tá certo? Para fazer a limpeza, a higienização. Então, se você quer aprender fazer o evangelho no lar, você quer participar junto, tá certo? Então, quarta-feira à noite, 8h30 da noite. Agora tem que, lembrando que tem que estar adicionado no Facebook, né? Aí conversa aí com meu amigo André aí, que ele resolve esse probleminha rapidinho aí para adicionar, tá certo? Se não tiver adicionado, não tem como a pessoa participar. Acho que era isso aí. O restante você vai falar depois, né? Acho que aqui tá tudo. O restante, acho que é isso aí. Acho que era isso que eu tinha para falar aqui nessa. Espero não ter esquecido de nada. Quando você falar no final, você lembra aqui das datas aqui do encerramento, tá? Porque senão vai ter gente que ainda vai perigoso aparecer por aí. Então a gente vai fazer nossa prece inicial aí, então vamos relaxar um pouquinho, vamos nos tranquilizar. Primeira coisa para fazer uma oração é respiração, né? Respira com bastante tranquilidade.
Procura sentir esse momento como um momento agradável, um momento muito gostoso, que o momento de oração é um momento que tem que ser agradável para nós. E vamos nos conectar com a espiritualidade que está presente conosco nesta noite. Certamente há um grande número de amigos espirituais aqui nesta noite, nesta casa. Vamos buscar também a presença de Jesus, nosso Mestre, que com certeza está aqui conosco nesta noite também, nos acompanhando. Esse Mestre maravilhoso que pedimos sempre esteja conosco quando estivermos, e principalmente buscando a presença de Deus, nosso Pai, esse Pai de amor, de misericórdia, que nos provê de tudo que precisamos para a nossa caminhada evolutiva. E é confiantes em Deus, em Jesus e na espiritualidade que a gente vai dando por iniciada mais uma fase das atividades desta noite. Que assim seja, graças a Deus. Bom, só para a minha amiga Inês vai fazer a palestra desta noite. Depois a Magali vai fazer as vibrações. A Josete vai fazer o passo coletivo e depois o Geraldo vai dar uns avisos importantes ao final de toda a atividade, tá certo? Inês? Esteja à vontade. Boa noite a todos. Sempre muito bom a gente estar entre amigos, nessa casa de Deus, nessa casa de amor, onde a gente encontra só pessoas queridas, né? Essa energia boa, essa energia gostosa. A gente vem aqui, eu sinto como se a gente tomasse um banho. Eu tomei um banho antes de vir, mas aí é um outro tipo de banho, não é mesmo? Sai aquelas coisas, energia, aqueles pensamentos, aí entra aquela coisa gostosa, linda, relaxante e ao mesmo tempo revigorante, não é bom? Estar numa casa como essa é realmente um privilégio. Que possamos então bem aproveitar cada momento que nós tivermos aqui. Enquanto eu pensava e pesquisava sobre um assunto que eu queria conversar com vocês aqui hoje, né? Vieram eu queria falar sobre tanta coisa, né? Aí veio um tema e eu falei assim, não, cá com os meus botões podemos entender os espíritos, né? Cá com os meus espíritos, podemos assim dizer. Inês, fale de perdão. Não, todo mundo lá já entende o que é perdoar. Vamos falar de outra coisa, né? Aí eu vou e pesquiso e caio o perdão de novo. Falei, não, lá todo mundo já perdoa, tá tudo certo. Aí cai o perdão de novo. Feita. Então bora lá, gente. Vamos estudar um pouquinho mais sobre o perdão. E para isso a gente vai buscar inspiração no Evangelho segundo o Espiritismo. A minha versão aqui eu uso tanto que eu até já encadernei, porque as páginas estavam tudo caindo, né? No capítulo 10, que ele vai falar sobre bem-aventurados os misericordiosos. Miser quer dizer miséria e córdia quer dizer coração. Então é a misericórdia, misericordioso é ter um coração piedoso voltado para as misérias. Legal, né? Então, quando nós falamos em sermos misericordiosos, são muitas as formas que nós podemos ser misericordiosos. Podemos ter o coração voltado para as misérias alheias da sociedade, as nossas misérias também. E o perdão é uma dessas manifestações do ser misericordioso, né? Porque então nós vamos ter o nosso coração voltado para a falha do outro contra nós, transformando a miséria alheia nessa questão do que ele fez para nós, que a gente já chama ele de miserável, fez isso comigo. Como é que pode? Como é que Deus permitiu?
Nunca mais vou te perdoar. Aquelas coisas que a gente fala doidado, né? E um dos primeiros itens aqui do capítulo 10 tem como título: Perdoai para que Deus vos perdoe. Porque é dando que se recebe. É perdoando que se é perdoado. Ah, mas o que fizeram comigo, nunca, jamais, em tempo algum, eu fiz com outra pessoa. Será? Muitas vezes pode ser que a gente não perceba as faltas que a gente comete com as pessoas ao nosso redor, porque a gente acha que não é nada, que é só uma brincadeira. E a gente está lá, magoando as pessoas ao nosso redor. Atitudes nossas, assim, impensadas, que fez com que o outro se sentisse constrangido, magoado, rejeitado, infeliz. E se não nessa vida, em outras vidas. Às vezes tem uma pessoa que não gosta da gente, né? A gente faz de um tudo e a pessoa nada de, né? E a gente vai lá e tenta agradar e a pessoa sempre carrancuda, fechada. Se a gente não encontra resposta nas nossas atitudes, nesta vida, pode ser que esteja nas vidas anteriores. E aqui, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, Allan Kardec, então, traz aqui duas passagens que estão em Mateus. Uma no capítulo 5, no versículo 7, e outra no capítulo 6, no versículo 14. No capítulo 5, ele vai dizer: bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Que é uma das bem-aventuranças do Sermão da Montanha, que está lá em Mateus, no capítulo 5. Que lindo, né? Que a gente adora falar sobre o Sermão da Montanha. E quando ele diz bem-aventurados os misericordiosos, aqueles que são, porque eles também. Então, assim, bem-aventurados os que perdoam, porque eles também serão perdoados. Porque só aí já é um ato de humildade. Em saber que nós também falhamos. E não é pouco, viu? É que a gente não se atenta. Aí a outra passagem de Mateus, no capítulo 6, o versículo 14, ele diz assim: se perdoardes aos homens as ofensas que vos fazem, também vosso Pai Celestial vos perdoará os vossos pecados. Mas se não perdoardes aos homens, tampouco o vosso Pai vos perdoará os vossos pecados. Então, quando nós falamos de perdão, perdão é uma coisa muito poderosa. E ele é digno das grandes almas. Porque não é fácil perdoar. E o próprio Evangelho, aqui no capítulo 10, vai dizer que há o perdão com os lábios, né? E o perdão com o coração. Isso também nós já sabemos. Porque nós sabemos também que as bem-aventuranças do Sermão da Montanha, ele é um resumo dos ensinamentos de Jesus, né? Tem alguns autores que falam que poderíamos perder tudo. Se ficasse só o Sermão da Montanha, nós já teríamos muito que estudar e refletir. E ele é realmente, o Sermão do Monte, um anúncio para uma felicidade. Se nós conseguirmos seguir essas bem-aventuranças, conseguimos fazer o que Jesus nos convida a fazer no Sermão do Monte, nós vamos encontrar esse roteiro da felicidade. Quer dizer, então, que para eu ser feliz eu preciso perdoar? Sim. Perdoar aos outros? Sim. Mas principalmente perdoar a nós mesmos. Às vezes a gente fica, né, com aquele negócio, aquela ideia fixa na cabeça. Ai, eu fiz. Ai, e agora? Ai, não queria ter feito. Ai, eu falei, mas ai, me arrependi tanto. É muito importante a gente ter essa tomada de consciência, como está lá no livro Céu e Inferno. É muito importante essa tomada, mas é um primeiro passo. Não podemos ficar só ali. Nós temos que tomar esse primeiro passo, que é a tomada de consciência e errei, porque tem muita gente que nem perceber que errou, percebe ainda.
Mas aí partir para a ação. Ou vai lá e pede perdão. Ai, mas a pessoa já morreu, não faz mal. Fazer o bem pelo bem. Vai cuidar de outras crianças, dos idosos, de outras pessoas. Vai fazer o bem e vai projetando esse bem para o universo. Fazer o bem faz bem, não importa a quem, né? Tem um ditado que é assim, né? A misericórdia, ela é complemento da brandura. Não dá para ser misericordioso e ser colérico, né? Tem que ser brando, manso e pacífico. São virtudes que nós precisamos buscar diariamente. E como é difícil, né? A gente pensa que está conseguindo, né? Ai, mais uma semana que eu não falo um palavrão. Ai, que delícia, que eu não briguei com ninguém. Ai, mas aí sempre tem, né? Ah, mas aí a gente coloca a culpa no outro. Também você viu o que o outro fez, né? Haja paciência, né? Porque é difícil. São virtudes difíceis de conquistar. E nós temos que entender que hoje o tema é perdão, tá bom? Então eu quero perdoar a mim mesmo, reconhecer o erro e bola para frente. Tem outro ditado que eu gosto bastante que é assim: levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima, né? E bora lá, não é? Porque a gente não pode ficar com aquela ideia fixa. Ah, eu fiz, eu errei, eu pequei, porque isso é um problema muito sério. É porque é uma porta aberta para a obsessão. A gente fica naquela ideia fixa, aí vem os espíritos e falam, você errou mesmo. Aí a gente fica toda hora para baixo, para baixo, para baixo. Daqui a pouco estamos com depressão, com pensamentos negativos, pessimistas. Aí começa uma dor aqui, uma dor ali, pronto. Não, bola para frente, sacode mesmo aí. O que eu posso fazer para ser melhor? Aí o Evangelho vem nos dizer que é importante sermos mansos e pacíficos para podermos perdoar. E ele vai dizer mesmo que o perdão é digno das almas elevadas e que há uma maneira grandiosa de perdoar, que é o verdadeiro perdão. Divaldo Franco, que é um espírita e é um grande palestrante, foi, né? Um grande palestrante, que ele já virou estrelinha, como a gente fala para as crianças, né? E ele tem uma palestra sobre o perdão que é linda. Porque o Evangelho diz que perdoar é esquecer. Aí ele vem e diz que é difícil esquecer, porque esquecer da memória. Que tem coisa que eu quero esquecer e não esqueço, e tem coisa que eu não quero esquecer e esqueço, não é assim? Ai, não lembro onde eu pus a chave, ai, não lembro o nome de fulano, eu vou encontrar com ele, não lembro onde foi que eu conheço. Não é assim, a gente não se lembra. E tem coisa que fica ali. Então, muitas vezes é difícil. Então, por isso que nós temos que trabalhar o olvidar, que é deixar cair no esquecimento, não dar tanta importância, é o verdadeiro perdão com o coração. E eu entendi por que aquela pessoa agiu comigo daquela forma. Ela estava doente, cansada, entristecida, entendeu uma atitude minha de forma errada e agiu assim comigo. Então, eu entendi. O perdão vem com o entendimento. Aí eu vou lá e perdoo. Então, esse perdão não é o esquecimento da ofensa, porque o Evangelho nos convida o tempo todo a dizer que é importante esquecer. Mas o fato de você não dar tanta importância, não ficar falando, não ficar fazendo picuinha, né? Não ficar desejando mal para o próximo, isso já é uma forma de perdão, e uma forma muito nobre. Já é um importante passo que nós vamos estar dando. Muito bem, para perdoar, então, nós precisamos ser humildes. Porque o orgulhoso, e vamos combinar, todos nós somos orgulhosos. A forma como esse orgulho se manifesta, ela vai variando, né? Tem pessoas que inspiram em mim muita atitude de humildade, são pessoas meigas, né? Tem pessoas que instigam a gente, né? Numa soberba que você tem vontade de ir lá e levantar o nariz mesmo. É neste momento que nós temos que trabalhar o sentimento de humildade. Que é não nos colocar numa posição, nos achando que somos superiores que o outro. E aí o que a gente faz? A gente rebaixa o outro. Ah, mas você viu o que ele fez? A gente rebaixa para a gente poder se sentir elevado. Porque pega onde? No nosso orgulho.
Então, para perdoar é necessária humildade. O orgulhoso tem muita dificuldade em perdoar. Então, precisamos trabalhar a nossa humildade, que é uma excelente virtude que também deve ser trabalhada diariamente. E que eu entendo que a gente tem, em muitas situações, em muitas relações, nós temos muito esses atos de humildade. Vocês não se reconhecem assim? Mas tem situação, né, que a gente pega, não tem jeito. Ainda tem situações que a gente vem com a nossa soberba, mas precisamos observar e trabalhar isso. Ser brando, como o próprio Evangelho diz, e não julgar. O Chico Xavier dizia: uma das mais belas lições que tenho aprendido com o sofrimento. 2 pontos. Não julgar. Definitivamente não julgar a quem quer que seja. Difícil, né? O julgamento já nos traz pensamentos ruins, negativos, pessimistas, aí a gente já fica com dificuldade de, né? Ah, viu? Aquela pessoa fez isso, porque a pessoa é isso, porque a pessoa é aquilo. A gente vai julgando sem conhecimento da causa, porque geralmente a gente não sabe, né? 99% das vezes a gente não sabe. A gente não tem uma visão do todo. A gente não conhece a vida anterior da pessoa, os seus sentimentos, as suas dores, as suas lutas, porque as pessoas também não conhecem os nossos. Às vezes a gente fala, queria tanto que a pessoa me entendesse. Se ela soubesse por que eu agia assim, não é assim que a gente pensa? Por que a gente não consegue transferir isso para o outro? O que será, né? Como que é a vida daquela pessoa? E nessa mesma palestra, Divaldo conta um caso. Ele vai contar um caso de uma moça que tinha maior bronca da chefe no escritório. Mas a chefe também apurrinhava, né? Ele contou umas coisas, eu falei, ô chefinha danada, né? E era uma pessoa soberba, orgulhosa e não sei o quê. E ela estava com muita raiva, ela saiu daquele escritório um certo dia, e aí à noite ela foi assistir uma palestra que falava sobre perdão. Ela, mas a minha chefe não tem como perdoar. E ela me trata mal na frente dos outros, ela me passa mais serviço, ela não me dá aumento, e aí a gente vai enumerando milhões de coisas. Mas aí ela ouviu essa palestra. E no dia seguinte, ela chegando na empresa, ela ouviu uma conversa da chefe com uma pessoa no telefone. Estava falando no telefone e ela ouviu um trechinho da conversa. E aquilo tocou o coração dela. E ela então tentou se aproximar da chefe, convidando a chefe para almoçar. Falei, você está ocupada? Vamos almoçar hoje? A chefe chorou. Alguém me convidando para almoçar, porque ninguém me convida, porque ninguém fala comigo, porque nem... Ela foi almoçar com a funcionária dela. E aí conversa vai, conversa vem. A moça foi se abrindo, a chefe foi se abrindo e descobriu que eu estava com um filho com relação às drogas, internado, né? O marido desempregado batia nela e ela não conseguia resolver a situação. E aí ela foi percebendo as dores daquele ser humano, as lutas daquele ser humano. A família não era daquela cidade. Ela foi transferida da empresa para um cargo melhor, ela aceitou, ficou longe da família, não tinha quem recorrer, não tinha quem pedir ajuda. E aí foi comovendo a funcionária. E aí a funcionária foi tendo mais paciência com ela, saiu um outro dia para almoçar, e a mulher foi amolecendo. Aí outras pessoas também, no terceiro, quarto almoço, já tinha mais uma pessoa que também foi percebendo as dores. E aí ela foi construindo uma rede de apoio dentro da empresa que se transformou numa outra família, a família que ela não tinha naquela cidade. Isso porque a funcionária ouviu uma palestra sobre perdão e sobre o não julgar. O que para nós é difícil. A gente vê uma atitude e a gente já sai falando. No Evangelho, ele vai dizer aqui no capítulo 10, que nós precisamos nos habituar a não censurar o que não podemos compreender. Isso é uma forma de perdoar. Quando você compreende o outro, né? Quando você se esforça para entender,
Isso te leva ao perdão, à compreensão, ao não julgamento, né? A empatia. E perdoar é uma manifestação do amor. É uma manifestação do bem. É o tal do dando que se recebe, né? Nós vamos abrindo uma psicosfera ao nosso redor que nós vamos recebendo energias muito positivas. E aí Chico também conta, e tem uma outra história também, André Luiz, de uma pessoa que trabalhava numa casa espírita. Isso tem várias histórias, tenho certeza que aqui também vão ter histórias para contar assim. E a pessoa trabalhava na desobsessão. Aí ela foi conversar com um espírito sofredor, que, gente, espírito é igual a gente vai conversar com alguém que está sofrendo e conversar com... É quase a mesma coisa, né, Ana? É gente como a gente. Aí a gente vai conversar com a pessoa, ele estava conversando com essa pessoa, e essa pessoa super dura, arrogante, super soberbo, falando com ele, né, com o narizinho empinado. E ele, com a maior paciência do mundo, foi conversando, a pessoa foi cedendo, foi ficando, foi amolecendo. Aí depois ele falou que ia ficar, né, e foi embora. Na outra roda, veio a mãe do rapaz, que era um rapaz. E a mãe ficou tão agradecida. E falou cada coisa linda para o médium que atendeu o rapaz. Que aquele dia o médium que estava atendendo, ele chegou na casa espírita com um problema no estômago. E ele saiu da casa espírita sem nenhum problema no estômago. Porque o amor, ele cura. Ele recebeu tantas energias amorosas da mãe do rapaz, que aquilo curou. Às vezes o pessoal fala assim, nossa, mas vocês trabalharam um monte lá, vocês não estão cansados? Eu falei, não, né, Ana? Porque a gente recebe um monte de energia, não é assim? A gente recebe um monte de energia. Aí vem os parentes das pessoas que a gente ajuda e tal. É a prática do bem. Mas como então? Tá bom, Inês, já entendi, o Evangelho segundo o Espiritismo já falou que eu tenho que perdoar, né? Que perdoar faz bem, traz saúde, traz felicidade, a gente evolui, fica uma psicosfera em torno de nós positiva, a gente atrai coisas boas, mas e aí? Tá difícil de perdoar. Como é que eu faço? Aí ele vai dizer, como se pode achar a força para perdoar? O perdão é uma inspiração, um conselho dos espíritos. Infelizes aqueles que fecham a porta para essa inspiração. Sabe aquele ditado? Ajuda-te que o céu te ajudará? Dá o primeiro passo, se abre, é uma inspiração, como ele diz, né? É um conselho. Então, na hora certa que você se encontrando com a pessoa, com a situação, você vai conseguir perdoar. Confia, dá um voto de confiança a si mesmo. Entenda que esse perdão vai vir de forma inspiradora. Você vai sentir um conselho, você vai saber o que dizer, o que falar, e vai ser lindo. Quem nunca? Não é lindo? Quando você conversa com uma pessoa que fazia tempo que você não conversava, você estava com raiva, a pessoa, sei lá, né? Aí quando vocês se encontram, nossa, que bom te encontrar, como você tá? Me dá aqui um abraço. É ou não é? Não é gostoso? E por que os amigos espirituais nos inspiraram para falar do perdão? Nesta época do ano, se aproximando, né? Os encontros de final de ano, na empresa, na casa espírita, todo mundo aqui dia 13, né? Na família. Ai, meu Deus do céu. Vamos fazer a lista do Natal. Quem é que a gente vai chamar? Fulana, não. Fulano, nem pensar. Ai, vamos deixar, a gente chama no ano novo.
Aí no ano novo a gente vai arrumar outra desculpa. É a oportunidade que Jesus está nos convidando aqui nessa noite, final de novembro. Semana que vem já é dezembro. Eu mesma disse, nossa, segunda-feira, dia 1º de dezembro. Caramba, já é Natal. Não é? Aí vem Jesus e nos convida a falar sobre perdão. Bem nessa época. Todos nós seremos convidados a agir de forma misericordiosa nos próximos dias, nas próximas semanas. E não é só porque é Natal. Isso tem que ser toda a época do ano, mas vamos aproveitar essa época que o amor está no ar, né? Não é aquela coisa, love is in the air, não é assim? O amor está no ar, não é assim? Mas parece que é incrível, mas está mesmo. Porque tem muita gente trabalhando para essa questão das sacolinhas de Natal, das festas de Natal, dos encontros de Natal. Eu adoro essa época do ano. Eu vou em tudo quanto é canto de festa. Sempre venho aqui também. A única coisa é que faz calor, né? Faz bastante calor. Mas eu gosto, porque quando tem gente, né? Então nós temos que nos abrir nosso coração. Lembra do misericordioso? Misericórdia de coração. Ter o coração voltado para as misérias. O perdão, há que se aprender a perdoar. Aprende a perdoar? Aprende. Aprende a amar. E igualzinho como se aprende a andar de bicicleta ou dirigir um carro ou fazer uma comida. Como que a gente aprende? Fazendo. Não é assim? Não é só ficar na receita. Não é só ficar a primeira, a segunda, né? Ou então o câmbio automático. Né? Tem que ir lá e botar a mão na massa, não é assim? Tem que fazer o arroz, não tem? Tem que ir lá e ligar o carro, né, Jair? Então, aí a gente aprende a perdoar nas pequeninas coisas. Se eu não estou conseguindo perdoar quem pisou no meu pé sem querer lá no metrô lotado, como é que eu vou perdoar o parente lá no Natal? Então, precisa aprender, é um processo de aprendizado. Então, a gente tem que caminhar, perdoa aqui, perdoa. Estou aprendendo, hoje eu consegui perdoar, amanhã de novo, depois de amanhã. E aí a gente vai exercitando, até que a gente se credencia para situações muito maiores e que a gente acha que não vai conseguir, mas a gente vai conseguir. Porque lembra que ele falou aqui, olha, perdoar é uma inspiração, é um conselho dos bons espíritos. Dá o primeiro passo, vai lá, vai dar certo. Faz a tua parte. Pode ser que a gente leve um não na cara, mas aí a gente fez a nossa parte, a gente deposita lá, né, no outro o nosso perdão lá. Depois, se a pessoa não quer resgatar naquele dia, quem sabe no Natal do ano que vem a pessoa resgata. Né? Perdoar não é ser conivente, mas é ter compaixão. Não é porque eu perdoei que eu vou fazer com que eu vou apoiar o comportamento errado do outro. Tá longe de ser perdão isso, gente. Eu posso não concordar com o que você faz, mas eu vou ter o direito de você achar que você deve fazer. Não preciso ser conivente. Não preciso apoiar a atitude dos outros. É muito importante a gente entender da nossa renovação mental, a importância da gente renovar os nossos pensamentos. A gente fica muito preso, né? Os amigos espirituais estão falando aqui, que a gente fica muito preso aos preconceitos. Sabe aquelas ideias que alguém falou, que a gente acha que é verdade, que a gente não abre mão por nada? Né? Bobo a gente, sabe? Renova, abre, né? Abre a mente. Aquela pessoa não dá para, aquela pessoa não é horrível. Mas você não se considera uma pessoa que você melhorou na vida? Eu acho que eu melhorei. E por que não acreditar que o outro também melhorou? E que pode dar certo dessa vez? Mas como nós temos dificuldade muitas vezes de perdoar a nós mesmos, aí nós temos dificuldade de perdoar o outro. Porque o perdão começa pelo perdão a si mesmo, pelo alto amor. Mas vamos ser persistentes.
E para isso nós precisamos retomar o contato conosco mesmo. Um pouco de meditação, um pouco de prece, um pouco de silêncio. Aquele momento que é a gente com a gente mesmo, sabe? A gente com o nosso mentor. Não adianta a gente contar nenhuma mentira que ele sabe tudo, né? Vamos lá bater um papinho com ele, faz uma meditação, retoma esse contato com você mesmo. Se perdoa, se ama, se dê a oportunidade de se renovar. Aí facilmente você vai se abrir, então, para renovar o próximo, para renovar e perdoar o próximo. Tem um texto de Meimei, aqui vocês gostam da Meimei, né, que eu sei. Está no livro Espírito da Verdade, opa, esse aqui, página 116. Página 116. Aqui. A lição chama Perdoa Sim. Só que é grande, né? Eu tenho 3 segundos. Mas no finalzinho, ela fala assim, ó. Busca no silêncio a inspiração do Senhor. Lembra que a gente falou que o perdão é uma inspiração? E o mestre, como se estivesse descendo da cruz, em que pediu perdão para os seus próprios verdugos, te dirá compassivo. Olha, estou até arrepiada. Imagina Jesus descendo da cruz. Que lá ele falou, Pai, perdoai, eles não sabem o que fazem. Ele descendo e falando com cada um de nós. Perdoa sim, perdoa sempre, porque em verdade, aqueles que não perdoam também não sabem o que fazem. Meimei, depois vocês leem a lição completa. Bora perdoar, gente? A nós mesmos e aqueles que conosco convivem, principalmente, né? Muita paz a todos e até o nosso próximo encontro. As provas mais duras falam ao coração, não ferem, lapidam, moldando a intenção. Cada pedra caída no meio do chão traz o ouro profundo da transformação. Há dores que chegam para despertar, lembrando a alma o dever de amar. O orgulho resiste, tenta se fechar, mas a vida sussurra, é tempo de mudar. Perdoar sempre é gesto de elevação, perfume invisível nas mãos do perdão. Quem solta as correntes da mágoa e da dor, respira o sopro vivo do mais alto amor. O perdão é lição de difícil viver, não pede palavras, exige crescer. Foi ensinado ao fim para nos mostrar que só se renova quem aprende a soltar. Perdoar é limpar a sombra do ser, é deixar o passado enfim se render. É abrir o peito para acolher a luz que insiste em nos refazer. Perdoar e amar são uma só direção, a ponte que leva à libertação. Quem ama de verdade aprende a ver que o outro é espelho do nosso viver.
sentir a alma em paz quando aprende a soltar. O amor nos conduz, suaviza o coração e nos ergue às alturas da mais pura compaixão. Perdoar é florescer, é romper a escuridão, é deixar que a luz nos guie com firme proteção. Quando o amor se derrama, transforma o que somos e a vida se abre em luz pelo que nos tornamos. Quem aprende o perdão sabe se elevar, se desprende do peso que o fez parar. A mágoa é prisão que nos retém, mas o perdão é chave que devolve o bem. Perdoar não apaga o que aconteceu, mas cura a ferida que o orgulho escreveu. E quando o perdão enfim se revelar, a alma descobre o poder de amar. Perdoar é renascer, é voltar a respirar, é sentir a alma em paz quando aprende a soltar. O amor nos conduz, suaviza o coração e nos ergue às alturas da mais pura compaixão. Perdoar é florescer, é romper a escuridão, é deixar que a luz nos guie com firme proteção. Quando o amor se derrama, transforma o que somos e a vida se abre em luz pelo que nos tornamos. Então agora vamos todos abrindo nossas mentes e corações, o nosso coração principalmente, para agora a gente poder doar um pouquinho de nós. Então vamos vibrando intensamente pelo nosso planeta Terra. Vamos vibrando para que haja mais respeito e valorização da nossa natureza, que ela possa ser cuidada por todos. Vamos vibrando pelos governantes do nosso Brasil e dos outros países, que eles possam agir com mais fraternidade, com mais solidariedade, com mais justiça. Vamos vibrando intensamente pelos nossos irmãos que nesse momento se encontram doentes do corpo e do espírito, que recebam tudo o que precisam para se melhorar. Vamos vibrando por todos os nossos irmãos que não têm um lar para onde voltar, que eles possam receber o que precisam onde quer que estejam. Vamos vibrando principalmente pela propagação do Evangelho de nosso Mestre Jesus, que ele possa entrar no coração de todos, transformando esse mundo num mundo melhor. Vamos vibrando por todas as crianças e todos os idosos, onde quer que estejam, principalmente em abrigos, em casas de repouso. E vamos vibrando muita intensidade, muito amor, muita luz no centro deste salão, muita paz, muita harmonia, para que os amigos espirituais possam levá-las aos locais de maior necessidade. Vamos vibrando pelos irmãos cujos nomes se encontram nas urnas de vibrações desta casa, de encarnados e desencarnados. E vamos pedindo permissão para vibrarmos pelos nossos amigos, pelos nossos companheiros, pelos nossos familiares
e por nós mesmos. Que assim seja, graças a Deus. E mantendo essa sintonia, vamos assim recebendo a palavra de nosso mentor. Irmãos queridos de meu coração, é com muita emoção que aqui estou, pois sinto a necessidade que está em vossos corações. Irmãos queridos, nos momentos mais difíceis que se apresentam em vossas vidas, confia nas dores que dilaceram o vosso corpo físico. Confia nas pedras que estão em vossa caminhada e ferem os vossos pés. Confia nas tristezas que lágrimas trazem do mais íntimo do seu ser. Confia. E segue confiando nessa árdua caminhada que é a bendita reencarnação. Segue caminhando, confiando, e ali, logo ali, Jesus, nosso Mestre querido, estende as suas mãos e diz: vem, vem e me entrega o seu fardo, pois te farei mais leve a vossa caminhada. E sigam confiando, segurando nas mãos de Jesus, na certeza de que a paz, o reconforto, a harmonia, a luz e o amor estarão sempre presentes em vossas vidas. Então, irmãos, confia e segue. Aqui deixo-vos essas palavras, porque sei do desânimo de muitos corações. E como os amo muito, quero vos ver seguindo com a cabeça erguida aos céus, confiando que a luta, seja ela qual for, terá a vitória pelas bênçãos divinas. Fiquem na paz do Senhor. Recebam a minha rosa branca, tão perfumada, com o meu amor e gratidão em vossos corações. Graças a Deus. E assim, envolvidos nesse instante pelas energias de amor, vamos receber o passe, onde os nossos irmãos estão já à nossa frente, para poder fazer a nossa higienização, fazendo essa higienização em todo o nosso campo vital, limpando os pensamentos negativos, tirando as miasmas, tirando os rancor, tristeza que houver ainda neste campo físico, seja limpado, seja higienizado.
E assim, neste momento, eles vão realinhando todo o nosso centro de forças, aplicando a cada um de nós esse passe energético, desde o nosso coronário até o nosso genésico, emitindo todos os fluidos necessários, restauradores, envolvendo cada célula do nosso físico, cada célula e órgãos vitais que sejam tratados, que seja alguma enfermidade que houver, seja nesse momento aplicado as energias curativas, as revigorantes, ativando cada célula e órgãos, trazendo assim o alívio das dores físicas e emocionais. E agora que estamos revigorados, recebido todo esse passe tão especial da espiritualidade aqui presente, rogamos aos irmãos para que possam higienizar todas as nossas águas, daqueles que estão conectados a essa tarefa, a esse evangelho desta casa, Nova Era, e todas as águas que se encontram aqui, seja higienizada, colocada um remédio necessário para que todos possam receber um bom ânimo, força e a cura perante a sua fé. Que esse remédio está sendo colocado para cada um de nós nesse momento. E finalizado esse passe coletivo pelos nossos irmãos, vamos assim agradecendo a todos eles que estiveram ao nosso lado para proporcionar esse tratamento de cada um de nós. Agradeço a Jesus, agradecemos ao Pai Criador por este momento de muita luz e de amor. E com a permissão do Mestre, finalizando essa tarefa, encerrando mais essa tarefa desta semana, que possamos irmos para a nossa casa, para o nosso lar, sentindo essa paz, levando essa paz e esse amor, passando para aqueles que estão aos nossos lares e aqueles que estão necessitados ao nosso lar. Que assim seja, graças a Deus. E neste momento vamos receber o Geraldo, que vai passar alguns recadinhos. Boa noite a todos. Falou muito bem aqui a Inês, quando ela falou, fazer o bem faz bem, né? Então, no dia 7 de dezembro, teremos a nossa última campanha desse ano com os nossos irmãos em situação de rua. E a nossa meta, estamos pretendendo levar 300 marmitas, 300 sucos, 300 águas e doações que vocês trouxeram também para poder estar distribuindo o pessoal lá. E gostaríamos daquele que tivesse a disponibilidade para vir aqui, para estar nos ajudando na preparação dessas marmitas, organização aí, até mesmo levar para os carros. Quem tiver a disponibilidade de estar indo também com o carro lá para a rua, e será muito bem-vindo. Quem também não puder vir, a gente agradece também pelas orações, por aquelas mensagens na mente, né? Aquelas vibrações que está emanando para a gente que vai estar lá na rua, porque eu confesso para vocês, é um trabalho maravilhoso. E assim, a gente vê situações que só mesmo os mentores aqui da casa para poder dar um suporte para a gente, que tem hora de dar aquela balançada na gente assim, balança até mesmo o emotivo da gente. E assim,
Só para lembrar mais uma vez aqui o que o Jair falou aqui, do dia 19. Então, no dia 19 tem psicografia. E é o último dia de funcionamento desse ano aqui, 19 de dezembro, né? E voltaremos no dia 5 de janeiro. E também estaremos distribuindo nessa campanha panetone. Sei que pode ser que nós não vamos entregar um panetone para cada um daqueles que estão na rua. A meta aí 300, digamos 300, tem vezes que não dá de jeito nenhum. Mas pelo menos a gente vai pegar o panetone, vai dividir ele, colocar no saquinho ali bem, com todo o carinho do mundo, que no ano passado nós tivemos essa sensação. Sabe, a pessoa recebeu e falou assim, ó, gente, faz tempo que eu não como um pedacinho de panetone. Você vê o quanto é difícil, né? E o quanto é satisfatório a gente estar fazendo isso. Quer dizer, a intenção nossa é que leve essa alegria para eles. E essa alegria, o que acontece? A pessoa vai dormir com o estômago cheio. E é isso, gente. Foi feito aí mais um pedido, né? Que venham nos ajudar no dia 7 de dezembro, a partir das 11h30 aqui na nossa casa. Tá bom? Agradeço a todos. Bom término de tratamento aí, com paz.